bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Hoje tá sendo o domingo perfeito. Eu tô aqui agora na fila do banheiro, esperando uma amiga minha voltar. E depois eu vou continuar o vlog aqui com vocês. Mas basicamente a programação foi chá da tarde, com amigas, aqui numa livraria muito linda. E com vários, assim, aperitivos super gostosos também. O tema do vídeo de hoje é sobre a quaresma, então é um tema que eu tenho certeza que vai ser muito bom para todo mundo. A quaresma já começou e eu acho que a gente precisa saber do que se tratam certas coisas para que a gente viva bem. É um tempo litúrgico, um dos mais importantes para a Igreja Católica, então eu quero muito que vocês consigam compreender em cada detalhe. Então, o que é um tempo litúrgico, o que é a quaresma, o que são os 40 dias com base bíblica, e vários outros pontos, como escolher uma boa penitência, enfim. Então eu vou terminar aqui e aí depois temos missa e eu vou tentar falar com vocês no meio disso e fazer esse nosso teminha de hoje. Agora eu vou parar de gravar que eu tô morrendo de vergonha que estão me olhando, tá bom? Já já vejo vocês. Besties, estou aqui esperando o horário da missa e vim conversar com vocês sobre o tema de hoje, que é sobre a Páscoa. Tem uma musiquinha de fundo, mas a gente vai ignorar até porque o tema vale super a pena. Basicamente, aqui no nosso canal, eu quero dar todas as armas para que vocês vivam da melhor forma e para que, se vocês nunca tiveram a oportunidade de conhecer o catolicismo, conhecer de uma forma simples. Eu sinto que muitas vezes as pessoas passam o catolicismo à frente de uma maneira muito robusta e que mais afasta do que aproxima. Eu não estou dizendo que ser católico é fácil, porque não é. Mas eu estou dizendo que a compreensão dele pode ser, sim, fácil, pode ser agradável, pode ser num vocabulário um pouco mais simples, entende? Então, essa é a minha ideia aqui. E basicamente hoje nós vamos falar sobre a quaresma exatamente nesse tom. Porque se a gente não sabe o que é a quaresma, a gente passa 40 dias sem saber o que fazer e para onde a gente está indo. A quaresma é um dos tempos litúrgicos mais importantes da Igreja Católica, então eu também quero que vocês entendam o que é um tempo litúrgico. Eu vou do topozinho do assunto, na verdade da base do assunto até o topo. Então vamos começar. E para que vocês entendam o que é a quaresma, eu separei aqui alguns pontos que nós vamos tratar nesse vídeo e eu vou falar todos eles agora. Eu tô olhando para cá porque eu fiz um roteirinho, como sempre, e eu tô acompanhando. Então, nós vamos falar primeiro o que é a quaresma segundo a Igreja Católica, o que é um tempo litúrgico, o que significa preparação para a Páscoa, o que é uma penitência e o que é a purificação, o que é a quarta-feira de cinzas, o número 40 com base bíblica, a teologia do Êxodo, os 3 pilares da quaresma e como escolher uma boa penitência.
Então vamos começar. Nós vamos começar o que é a Quaresma segundo a Igreja Católica. Então, a Igreja ela define a Quaresma em alguns pontos. Primeiro, um tempo litúrgico. Segundo, a preparação para a Páscoa. Terceiro, que é um tempo de penitência, de conversão e de purificação também. Inicia-se na quarta-feira de cinzas e dura 40 dias. Então, Jennifer, eu não sei o que é um tempo litúrgico. Vamos começar por aí que eu acho que é importante. O tempo litúrgico, basicamente, é o calendário da Igreja Católica. Então, é uma forma que a Igreja organiza o nosso ano para que a gente passe por ele vivendo os mistérios da vida de Jesus Cristo. E são eles: tempo do Advento, Natal, Quaresma, Páscoa e tempo comum. De fato, cada fase dessa, cada tempo desse, forma a nossa alma para um mistério diferente. No caso, a Quaresma ela nos prepara para o maior de todos eles, a ressurreição. E o que significa essa preparação para a Páscoa? A Páscoa ela não é uma simples data para nós católicos, na verdade ela é o centro da nossa fé cristã. Tem uma musiquinha no fundo, eu espero muito que vocês não estejam ouvindo, que ela está me desconcentrando, mas não desconcentrem daí. E a vida cristã, ela é uma vitória do pecado e da morte. Então, preparar-se para a Páscoa significa examinar a própria vida, converter-se novamente ou pela primeira vez, deixar o pecado e ordenar o olhar. E justamente por isso que a Igreja fala sobre a penitência e sobre a purificação. Então, vamos agora ao tema penitência e purificação. O que é isso? Eu vi que tem muitos vídeos, inclusive de pessoas tentando ajudar outras a escolher suas penitências. E eu acho importante a gente falar de fato, assim, desde o significado, como eu falei, né, desde a basezinha até o topo. Penitência tem origem do latim, que significa arrependimento, mudança de mente. E a purificação ela é o processo de retirar aquilo que obscurece a nossa alma. E aqui entra uma profundidade espiritual. São João da Cruz ensina que Deus ele purifica a alma progressivamente. Então ele retira os apegos desordenados para que ela possa amar de forma livre. A Quaresma é uma pequena escola dessa purificação. Como eu já falei, a Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e basicamente o que a quarta-feira de cinzas simboliza? Ela simboliza a nossa fragilidade humana, a consciência da morte e a necessidade de conversão. Inclusive tem uma parte bíblica que fala: lembra que tu és pó e ao pó voltarás. E é exatamente por isso que inclusive na missa a gente recebe aquele símbolo com cinzazinhas, né? Eu já vi até uma imagem muito fofinha de uma criança que leva as bonecas dela também, o cachorrinho, enfim. É muito fofo, mas basicamente é por isso. E o número 40 com base bíblica. O número 40 ele aparece na Bíblia de muitas maneiras, em vários momentos, e sempre ligado a uma provação, uma purificação e a uma preparação para algo. Como, por exemplo, 40 dias, eu anotei para não esquecer, 40 dias do dilúvio, 40 dias de Moisés no Sinai, 40 anos no povo no deserto e 40 dias de Jesus Cristo também no deserto. O Catecismo da Igreja Católica diz que a tentação de Jesus manifesta a maneira de ser filho de Deus. Então, a Quaresma, ela nos une a esse deserto. E agora nós vamos falar sobre a teologia do Êxodo, que para mim é assim muito, muito bonita. Ela é muito profunda também. Para quem não sabe, Êxodo significa saída, e na Bíblia é a saída do povo de Israel do Egito. Então eles estão sendo ali libertos, guiados por Moisés, passam pelo Mar Vermelho, e essa teologia compara a nossa vida aqui na Terra com essa passagem bíblica, dizendo que o Egito, que o povo de Israel deixa para trás, é o pecado, que o Mar Vermelho seria o nosso batismo e que o deserto seria a nossa vida espiritual, e a terra prometida que tem nessa passagem bíblica, né, nesse livro da Bíblia, na verdade, seria o céu. E quando o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho, eles estão indo rumo à liberdade, eles estão rompendo com o Egito. E seria isso na nossa vida, o batismo, né, como o Mar Vermelho. Então, quando nós nos batizamos, a gente está rompendo com o pecado, a gente está apagando e tudo está se fazendo novo. E o deserto, como a nossa vida espiritual, é porque esse povo que saiu do Egito e que está indo rumo à Terra Prometida, eles não saem do Mar Vermelho e já caem na Terra Prometida. Eles passam por um deserto, e é assim a nossa vida. A nossa vida espiritual ela é um deserto, ela tem muitas provações. Como eu falei, ser católico não é fácil. Eu quero sempre trazer dessa forma aqui, para que vocês consigam compreender, porque a gente não consegue amar aquilo que a gente sequer conhece. Mas viver não é fácil. O catolicismo ele nos exige muitas coisas.
E a nossa vida espiritual ela tem muitas provações. A nossa vida espiritual ela tem que ser uma conversão diária, uma escolha diária. Assim como treinar, como se alimentar melhor, todo dia você tem que escolher. Todo dia você tem que pedir a Deus, cuida do meu olhar, cuida da minha mente. Porque o pecado se apresenta constantemente de muitas maneiras. Então é uma constante purificação, é uma constante conversão. E esse tempo da Quaresma é um convite ainda mais profundo para que a gente esteja com olhos bem atentos para se examinar. E o deserto é exatamente isso. Então já não somos mais escravos, como no Egito, mas também ainda não estamos na Terra Prometida, que é o céu. E a Terra Prometida, ela significa o fim da peregrinação. Finalmente chegou a comunhão plena com Cristo. O céu, ele não é um lugar apenas pós-morte. Eu finalmente cheguei nesse lugar. Não, ele é o cumprimento da promessa. Então, vocês conseguem compreender como faz muito sentido a teologia do Êxodo? Os padres veem essa teologia, eu até anotei aqui, como uma figura da jornada da alma. E é exatamente essa jornada que o povo de Israel faz, que a gente faz constantemente. Algumas de vocês talvez ainda estejam lá no Egito, outras estão no deserto. E alguns dos nossos familiares, dos nossos amores, finalmente já estão na Terra Prometida. Santo Agostinho dizia que o coração humano ele está inquieto até repousar em Deus. E São Gregório falava dessa subida constante da alma rumo a Deus, que é uma purificação contínua, como eu falei agora. A fé, ela é uma escolha diária. Então, hoje talvez você não tenha ido muito bem, amanhã você vai se examinar melhor. E por isso também que eu falo da importância do exame de consciência diário, porque a gente não examina o hoje, mas a gente também põe metas claras para o próximo dia. E vamos falar agora, então, quais são os 3 pilares para a Quaresma. É a penitência, o jejum e a esmola. E eu vou explicar o que é cada um. A penitência, ela não é se fazer sofrer a troco de nada. Ela é um ato voluntário para que a gente consiga ter uma mudança interior. O jejum é uma disciplina corporal. Então, ele vai começar a educar os seus apetites. E a esmola é uma caridade concreta, né? É uma expressão de amor ao próximo. E a gente deve fazer ainda que não tenha vontade e pedir sempre que Jesus nos dê o olhar devido para essa caridade. E segundo a doutrina, essas 3 curam não só a relação com Deus, mas a relação conosco e também com o próximo. Então a penitência ela devolve para a gente o governo da nossa alma, porque se algo te domina, então você já não é assim tão livre, né? Eu fiz algumas anotações aqui para que vocês possam escolher uma boa penitência. São 4. Algo que você já faz, então não faz muito sentido você colocar isso como penitência, porque não é de fato uma. Não escolher algo impossível também. Eu nunca fiz isso, para mim é totalmente inviável, mas eu vou colocar como penitência. Não coloquem coisas possíveis, sabe? Claro que doam na carne de vocês, mas coisas possíveis. E não escolher algo que atrapalhe também seu dever de Estado. Como assim, Jennifer? Eu preciso trabalhar, mas eu vou ficar não sei quanto tempo em jejum, eu tenho pressão baixa, sabe? Sejam prudentes. E escolher algo que toque o seu ponto fraco, isso é muito importante. Então, eu dei algumas dicas, né, no meu daily de algumas penitências. Por exemplo, abandonar a cama, tomar um banho gelado. Mas vamos usar o banho gelado como exemplo. Vamos supor que você ama banho gelado. Não tem por que você escolher essa penitência, entende? Não comer chocolate, mas você já não gosta de chocolate. Não faz sentido nenhum você escolher essa penitência. E aqui eu vou falar algumas coisas e talvez vocês consigam se identificar para aí sim escolher uma boa penitência. Se você é muito impaciente, inclusive já falamos sobre isso aqui no canal, que é sobre paciência, mas enfim, se você é muito impaciente, talvez uma penitência muito interessante seria com relação à sua língua. Então, ficar mais quietinha, escolher o silêncio. Se você é muito vaidosa, talvez uma boa penitência seria passar esse tempo da Quaresma sendo um pouco mais simples, talvez nas suas vestes, enfim, de alguma forma que você pode tentar encontrar. Se você é muito dispersa, reduzir as redes sociais, reduzir o nível de estímulos que você tem na sua rotina. Se você é muito apegada à comida, algum jejum, podendo ser um jejum total ou um jejum de algumas coisas, como por exemplo, eu amo chocolate. Então, no tempo da Quaresma, eu não vou comer chocolate. Se você ama Coca-Cola, enfim, acho que deu para entender, né? E é uma coisa importante também lembrar que aos domingos é dia do Senhor, então não cumprimos essas penitências.
Então vocês vão cumprir todos os outros dias, menos no domingo. E algo também importante, não é porque você está fazendo um jejum, que você está ali passando pela quaresma, que todo mundo ao seu redor precisa saber sua penitência, sabe? Não façam disso um espetáculo. E pra gente concluir, a quaresma, eu quero que vocês entendam que ela não é um tempo para vocês provarem algo a Deus. Na verdade, é o contrário. É um tempo para que vocês se deixem provar por Deus. O que eu estou querendo dizer? Permitam que Deus purifique em vocês. Permitam que os desafios diários sejam um convite para um olhar mais atento a Deus. Permitam ter um olhar mais caridoso para todas as pessoas. Sabe? Tirem o olhar e o foco de vocês. Como eu tô, o que eu quero. Não, pensem mais no outro. E tentem ser... Eu lembro disso do retiro que eu fiz na Opus do Silêncio, onde passávamos um fim de semana inteiro em silêncio, inclusive na hora da refeição. E eram várias meninas no refeitório e a gente tinha que compreender uma outra sem falar. E no primeiro momento era difícil, a gente ficava meio que apontando, mas já no segundo dia era quase que... Como é que eu posso explicar? É até difícil de entender mesmo, mas assim, ninguém precisava mais ficar fazendo mímica, sabe? A gente já estava ali mais conectada, ainda que cada uma estivesse muito ligada a Deus, e que o foco não fosse o outro e a relação com o outro, mas a gente já estava se entendendo. Então eu queria propor isso a vocês também. O silêncio, às vezes, é um bom aliado para a quaresma. Na verdade, eu acho que ele é um ótimo aliado para a quaresma. E a gente conseguir entender, por exemplo, a nossa casa, ouvir mais, falar menos de você, pode ser uma boa penitência. Estar mais ali pro outro, sabe? Se podar mesmo, se dominar, se examinar constantemente. Quando eu falo do exame de consciência todas as noites, é muito interessante, porque quanto mais se faz o exame de consciência, mais também se pensa nele ao longo do dia. Então, o exame de consciência, quando ele é tirado só do momento da confissão e você leva ele para sua rotina, você começa a se dominar mesmo ao longo do momento, sabe? Quando acontece uma coisinha, você deixa de ser tão impulsiva e você começa a pensar, opa, não, calma, sabe? Então, procurem isso. O exame de consciência todos os dias, não como uma penitência, porque isso a gente já deveria fazer, mas, de fato, a se comprometer com esse olhar um pouco mais atento a si, se calar sobre si e ouvir muito o outro. Isso também é bem bonito e tem tudo a ver com a quaresma. Eu anotei aqui que quem foge do deserto não amadurece. Então não fujam da quaresma. No começo vem aquela animação, a gente escolhe as penitências, a gente define que vai dar tudo certo. Mas depois que passa um tempo, o que fica é a decisão. E assim como o amor não é nada sentimental, a quaresma também não. Ela é a decisão de continuar. Então passem pela primeira semana, passem pela segunda semana. Jennifer, mas ontem eu errei tudo, não fiz nada, fui péssima. Recomecem. Lembram que eu falei que ser católico é uma escolha diária? Escolham Jesus diariamente. Ele está ali para ajudar vocês. Peçam ajuda aos santos, a intercessão deles. E ao seu anjo da guarda também. Fale com o seu anjo da guarda durante esse tempo da quaresma. Se você não tem esse hábito, procura ter, né? Se você já tem, aumenta. Pede a ele para que não seja uma euforia, mas que seja de fato uma determinação, uma decisão. Eu fiz essas anotações porque primeiro eu tô na rua, né? E aí às vezes, enfim, como a música que acaba dispersando a gente. E falar da teologia do Êxodo, falar do tempo da quaresma, é um assunto muito complexo, né? Demanda várias questõezinhas que todas chegam num único ponto. E eu acho também que algo muito importante para essa quaresma é assistir o filme A Ressurreição de Cristo, não é isso? O nome do filme? Paixão de Cristo? Não me lembro agora o nome desse filme. Mas é muito bom assistir esse filme. Primeiro porque é um filme muito real, né? As imagens, assim, é tudo muito explícito. E dói na nossa alma. Eu acho que é impossível assistir aquele filme e passar por ele de qualquer forma, sabe? Então, assistam. Eu sempre evito assistir, mas nessa época do ano eu sempre assisto. Assistam. Meditem mesmo em como Jesus sofreu, sabe? Na escolha dele. E quando vocês sentirem que assim, eu tô indo pro caminho oposto, Jennifer, eu não tô fazendo nada, tá muito difícil, minha penitência eu já não cumpri. Se confesse sobre isso. Peça ajuda ao seu anjo da guarda.
E continue. Continue com a decisão. Sabe? Não permitam que seja só uma euforia do começo da quaresma. E eu tô aqui também. O que vocês precisarem lá no dele, eu tô sempre respondendo vocês. É o lugar que eu mais consigo responder e ter acesso. Quando a gente abrir de novo o nosso grupo do WhatsApp, aí lá também eu vou conseguir. E o bom também disso é que vocês vão conseguir se ajudar. Então, as meninas que estão na quaresma, até as que não estão, vão conseguir ajudar, dar força. Eu acho isso muito legal, porque apesar do tema ser catolicismo, eu tenho meninas que me seguem que são da Umbanda, que são do Candomblé. E eu já estudei muito esses temas, então eu acho muito legal. Tem pessoas da minha família que também não são católicas, tá? Então, não se sintam assim, eu tô no lugar errado. Vocês não estão. A gente tá aqui falando sobre amor, sobre caridade, sobre Jesus. Então, se tem um lugar que vocês não estão erradas, enfim, é aqui, tá? E eu tô aqui pra conversar com vocês, pra ajudar vocês. Vivam a quaresma sem a euforia, mas com a decisão. É um tempo de provação, de purificação, de penitência, de jejum, de esmola. Agora vocês sabem tudo o que significa e vocês têm todas as armas pra seguir. Então não adianta mais falar que agora você não sabe, porque agora você sabe. Agora esses 40 dias não são apenas mais um número a menos ou um número a mais. E é isso. Então vamos pra missa? Vamos. Como eu tô adiantada pra missa, eu vim aqui dar uma olhadinha numa papelaria muito linda. Vou mostrar pra vocês, tô apaixonada. Eu amo itens de papelaria, não importa assim o quanto eu compro. Eu sempre acho que eu preciso de mais alguma coisinha. E tava bem na frente do lugar que estávamos falando sobre o tema de hoje. Vamos ver? Bestes, a missa acabou agora. Mostrei pra vocês um pouquinho da São Petro, que eu amo essa igreja. E vou finalizar o vlog aqui, porque está muito frio e eu vou guardar meu telefone. Obrigada por todas que acompanharam até aqui. Um beijo e até a próxima.